8 horas 5 minutos, 8 e 5, estamos iniciando a nossa entrevista desta quinta-feira, hoje 4/4/2024. Estou aqui nos estúdios da Rádio Interativa com a secretária de Educação, Helene Cristina Vilas Boas, está junto com a gente. Vamos fazer um bate-papo bem legal, bem bacana. E você que já está com a gente ao vivo pelo aplicativo da rádio, na Play Store Rádio Interativa Ararense Web, no site radiointerativararenceweb.com.br e também através da nossa live do Facebook Rádio Interativa Ararense Web. Pode participar, você pode mandar a sua pergunta através do WhatsApp 978247137 DDD 19 de qualquer lugar do planeta, né? Já que a internet proporciona através da rádio web esta facilidade. Então vamos direto aqui à entrevista com a nossa querida Helene, vou colocar ela no ar aqui para vocês. Prontinho, o microfone da Helene liberado e o bom dia da nossa querida secretária. Bom dia, Fabiano. É um prazer estar aqui com você. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela Rádio Interativa Ararense. Sempre é uma satisfação a gente poder esclarecer sobre a pasta, sobre os assuntos da educação, Fabiano. Isso, muito bom. Gente, quero aqui dizer que eu particularmente tenho um carinho enorme pela Helene. Ela foi diretora, né, da escola do meu filho lá no Jardim São Benedito, do Felipe, que hoje está com 10 anos. Né? Então, assim, a gente sabe da pasta da Secretaria de Educação, sabe da correria, já tinha feito convite para ela anteriormente, não foi possível, mas agora conseguimos, né, secretária? Graças a Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade que você está nos dando de vir até aqui e esclarecer, né, aos ouvintes da Rádio Interativa sobre a educação, que é o tema muito importante, né, Helene? Muito importante. Um dos mais importantes, né? Sem dúvida. Até porque é sempre o futuro do nosso país, né, secretária? A educação. Bom, quero começar aqui falando um pouquinho para vocês de quem é a secretária de Educação da cidade de Araras, né? A nossa querida Helene, que é uma pessoa muito esclarecedora, muito competente, isso eu posso garantir para vocês. Professora na Educação Especial, vou contar um pouquinho para você, servidora pública e efetiva desde 99. São vários cargos e funções aí na rede municipal de educação, né? Professora PEB, é assim que fala? PEB1. PEB1, muito bem. Regular, Joia. Professora na Educação Especial, professora alfabetizadora na Educação Fundamental, professora e coordenadora pedagógica na Educação Fundamental também, graduada em Pedagogia com habilitação em Administração e Orientação Escolar, aperfeiçoamento em psicopedagogia em educação infantil, pós-graduado em administração e supervisor escolar, segunda licenciatura em letras, português e inglês. Gente, nós temos uma super profissional como secretária de educação, né, Helene? Obrigada, Fabiano. O estudo é tudo pra gente, né? Sim. É algo que ninguém nos tira. Meu pai sempre disse isso. São duas experiências na vida que ninguém tira da gente. O que a gente aprende, o estudo que a gente leva, se a gente perder tudo, a gente nunca perde o que a gente aprendeu. Sim, verdade. E as experiências em viagem que a gente também carrega pela vida, né? Que são experiências únicas que ficam até o final da vida. Meu pai era uma pessoa que gostava muito de viajar e estudar, ele lia muito. São recordações que a gente não perde, né, nas viagens. E o estudo, ele é o conhecimento que ninguém tira da gente, né, Helene? É o que agrega valor, né, ao ser humano. E parabéns, olha, eu até estava falando para ela isso fora do ar, viu, gente, que me surpreendeu, porque a gente sempre olha o lado profissional, ainda mais de pessoas públicas, né, que é o caso da secretária, e a gente não imagina o quão importante, o quão de conhecimento essa pessoa que está ali nessa pasta tão importante da nossa cidade tem. Então, parabéns, viu, secretária? Obrigada, Fabiana. Muito feliz mesmo de saber que a secretária tem todo esse currículo, né, para chegar até a secretaria, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, tá? Secretário, eu queria começar falando sobre um assunto que, claro, a gente teve alguns vídeos, algumas reclamações, principalmente de ordem pública mesmo, né, que é a merenda escolar, né? Eu sempre digo que eu não sei até que ponto isso procede ou que não procede, e quem pode responder é diretamente a secretária. Como é que está a questão da merenda, secretária? Se você puder, por gentileza, explicar um pouquinho do que aconteceu, do que passou e fazer um resumo da situação atual, por favor. Claro, eu agradeço a oportunidade de poder esclarecer.
E falar a verdade, né? A gente está aqui para falar realmente o que acontece. Então, eu vou fazer uma breve retrospectiva. Por favor. Final de 2023. Nós estávamos até o ano passado, Fabiano, também administrando a merenda do Estado, né? Hoje, Araras tem 49 escolas municipais, 17 escolas estaduais. E até o ano passado, nós, Araras, éramos uma das únicas cidades, junto com Santa Cruz da Conceição, que ainda mantinham convênio com o Estado na merenda. A maior parte dos municípios já tinham entregue esse convênio por questões de logística, de dificuldade mesmo. É uma estrutura muito grande para se manter. E o que aconteceu de 2022 para 2023? É importante que as pessoas entendam. O Estado ele foi transformado, na maioria dos casos, as escolas em período integral, a PEI. Então, muitas escolas estaduais viraram PEI e, com isso, o consumo, a merenda aumentou, a quantidade, o volume. É óbvio, né? O aluno fica mais tempo. Sim. E, consequentemente, não houve um aumento do Estado no repasse o suficiente para cobrir essa despesa. Então, do início de 2023 até meados de 2023, nós tivemos, assim, um valor muito grande em consumo no Estado e também na Prefeitura por conta de preços que subiram, né? A carne subiu diversas vezes durante o ano. E aí tem a questão da licitação. O fornecedor registra um preço e aquele preço vale para o ano todo. Nessas épocas de alta, as empresas seguram, elas querem reequilíbrio de preço. E a gente não pode fazer isso, a gente tem um preço a ser cumprido. Então, várias questões interferiram e quando chegou mês de agosto, Araras recebe, como toda a cidade, o PNAE, que é o Plano Nacional de Alimentação Escolar, é uma verba que vem para ajudar na merenda do município e do estado. Nesse caso, até o ano passado, a gente recebia para os dois. E também a gente tem o QES, o Salário Educação, que contribui. É um salário, é um coeficiente, né, estadual, que ajuda aí na questão também de despesas com merenda, uniforme. Então, a gente teve esse repasse ano passado que não foi suficiente para pagamento da merenda o ano todo, né? E aí, o município complementa esse valor com recurso próprio. No caso do Estado, Fabiano, eu falo sempre do Estado para que as pessoas entendam por quê. Até o ano passado, nós servíamos uma média de 39.900 refeições por dia entre Estado e Prefeitura. Então, até o ano passado, o que acontecia? Para manter essa merenda também das 17 escolas, o município complementava com mais aproximadamente 40% do valor. Então, o que o Estado mandava, o recurso vinha para 60% do valor e a gente complementava, fora o município, mais 40% em cima das escolas estaduais. E isso onerou o município, né? O dinheiro do município é um só, Fabiana. Então, assim, eu gosto de explicar para as pessoas o seguinte. Nós pegamos uma administração com dívida, 55 milhões de dívida aí, que a gente vem pagando ano a ano, né? Então, há uma redução no ICMS, menos 8 milhões que o município não recebeu. Várias questões, parcelamentos que o município paga de outras gestões. Por que é importante explicar isso? Porque o dinheiro do município é um só. E o recurso próprio que a gente usa na educação também vem da prefeitura. Então, todas essas despesas da prefeitura, a partir de agosto, setembro, foram ficando difíceis e quando os recursos federais foram se esgotando, que a gente precisou implementar, houve essa dificuldade. Paralelo a isso, empresas segurando entrega, fornecedor querendo reequilíbrio de preço. Então, foi um momento muito difícil. O que a Secretaria da Educação buscou fazer nesse momento? Uma adequação nas escolas, também por conta de desperdício. A gente tinha algumas questões para serem resolvidas em algumas unidades, até por denúncia, que havia desperdício de comida. Então, toda a equipe da central começou a fazer, junto com a nutricionista, um trabalho nas escolas. E o que foi constatado? Que realmente havia uma quantidade acima do que a gente precisava enviar e a gente fez uma redução para reequilibrar isso. E realmente deu muito certo, foram poucas as escolas que precisaram ser aí adequadas na quantidade e a gente veio fazendo esse trabalho, Fabiano, para conseguir fechar a conta no final do ano. Então, todas essas dificuldades influenciaram sim. Houve uma mudança no cardápio, a gente procurou algumas opções mais econômicas, mas sempre, o que eu gosto de deixar claro, dentro da legislação. O PNAE é uma legislação, uma resolução, né, para quem quiser pesquisar melhor, é uma resolução número 6 de 2020,
que ela regra tudo que entra na escola para alimentação. E Araras, ela está acima do que o PNAE recomenda, né? A gente tem aí a questão da proteína, vamos falar da proteína carne, né, dentro da merenda. O PNAE recomenda que a gente entregue a merenda pelo menos 4 vezes a proteína M, que é a proteína que vem da carne, né, e do animal. A gente faz 5 dias de proteína na merenda escolar. Então, assim, a gente está acima do que o PNAE recomenda em várias questões. Tanto na entrega dos hortifrutis também, que ele recomenda até 3, a gente põe todos os dias alguma verdura, algum legume na alimentação. Então, Araras tem uma alimentação muito boa. Foram alguns percalços aí no caminho, mas que a gente veio, né, readequando. A virada do ano, Fabiano, fecham-se contratos, encerram-se, né, os saldos das empresas encerram o valor, e a gente abre tudo novo, termo novo, uma nova licitação. Então, isso leva um tempo, porque também o sistema da prefeitura não começa no dia 2 de janeiro, a gente tem que esperar a abertura do sistema. E agora a gente está finalizando esses termos, né, que estão indo para pregões agora novos. Então, a gente terá novas empresas aí com preços melhores na merenda, principalmente na carne. E para finalizar o mês de janeiro. Mês de janeiro deu uma certa polêmica aí na rede. Por quê, Fabiano? O PNAE, ele manda o valor em 10 parcelas. Ele não conta mês de janeiro, né? Porque não é mês letivo. Então, janeiro não é mês letivo, não tem entrega de nada de mercadoria, de fornecimento de merenda. Mas Araras tem uma cultura de abrir em janeiro para atender alguns pais que precisam. E a gente vem trabalhando isso porque a gente entende que isso é uma necessidade do pai, da família, que não para em janeiro. Muitas famílias não têm um avô, uma tia para deixar a criança um responsável, então ela precisa da escola. Nesse momento, a gente escolhe algumas unidades da creche ao infantil e abre para essas famílias. Só que o que a gente faz com a merenda? Como não tem entrega de merenda na rede, a gente readequa, faz uma transferência das escolas que não abrem para as escolas que abrem, utilizando os estoques que a gente tem. E a gente serviu, dentro do que o PNAE recomenda, tudo o que a criança precisa. Só que não houve a mesma variedade, né? Nós não tínhamos aí todos os tipos de carnes para servir na merenda. Então, cada escola foi servindo o que ela tinha em estoque. E o trabalho da central era remanejar nesses casos para uma ou para outra que precisava um pouquinho mais. Então, assim, o que acarretou não houve entrega de pão, por exemplo, porque a empresa não entrega em janeiro, mas nós fornecemos o biscoito, o doce, o salgado, o achocolatado, o leite e também o trigo para algumas escolas que fazem o bolo, as creches fazem bolo, torta para as crianças. Então, houve uma variação e todos se alimentaram. O que eu posso garantir para você, Fabiano, ninguém ficou sem comer. Não houve um dia que alguma criança saiu sem merenda da escola. Ô Helene, e por que tantos vídeos? E por que eu estou aqui atento à sua explicação e você trouxe um pouquinho para trás, veio trazendo até a atualidade. E por que tanto vídeo, tanta coisa? Ah, falta alimento aqui, falta alimento aqui, falta alimento para as crianças. E por que disso, na sua opinião, assim como secretário? Porque o que acontece de janeiro para cá, as quantidades que a gente ofertou nas escolas foi uma quantidade limitada para aquele consumo, então a gente remanejou o estoque. No início de fevereiro, já 15 de fevereiro, iniciou no letivo. A gente ainda estava em processo de novos termos de licitação. Então, os fornecedores que a gente tinha ainda de merenda, Fabiano, eram os mesmos fornecedores dos contratos antigos. Então, a gente tinha um saldo para reequilibrar isso, dividir pelos meses que a gente tem, até que o novo processo saia. Então, agora, dia 12 de abril, nós teremos novos pregões de merenda. A partir de então, aí tem um prazo hábil, né, de 8 dias, mais 3 dias para eles apresentarem documentação. Se tudo correr bem, maio a gente está com um contrato novo. E aí as escolas, elas começam a ter os estoques voltando ao normal. Apesar que agora no mês de janeiro a gente já fez uma entrega de estocáveis para o mês. O que são os estocáveis? São os não perecíveis, né? Os alimentos que não são perecíveis. O arroz, o feijão, o macarrão, óleo. Então, todas as escolas hoje estão com abastecimento para um mês, até que o novo pregão aconteça. E as entregas de carne, hortifruti, ovos, elas são semanais. Sim. Pães também. Então, na mesma semana, uma empresa entrega o frango
outra entrega carne bovina, outra empresa entrega o pão. Essas entregas são semanais. Nesses primeiros dias de aula, a gente fez entregas mais curtas para poder administrar melhor esse saldo que a gente tinha que usar. Sim. Então, as escolas foram avisadas que elas teriam merenda para 2, 3 dias e, consequentemente, as entregas aconteciam na sequência. Nenhuma escola ficou sem merenda. Só que se você chegasse no estoque, na geladeira da escola, no depósito, você não ia achar uma despensa lotada para o mês. Sim. Então, muitos vídeos e muita falta de entendimento aconteceu por isso. O pai chegava e via, às vezes, pouca quantidade, ele não entendia que aquela logística era para que fosse consumido semana a semana. E a gente tem uma equipe da Central, eu até queria agradecer aqui o trabalho do seu Jorge, da Renata e todo o pessoal que trabalha na Central de Abastecimento, a nutricionista Andréia. Eles estavam passando semanalmente nas escolas, orientando os gestores e fazendo a troca dos alimentos entre as escolas. Mas isso já foi uma fase que passou, graças a Deus. Sim, sem Nós dúvida. já tivemos as entregas restabelecidas e já está tudo normalizado, graças a Deus. Eu até já havia entendido aí a explicação da secretária. De repente, eu coloquei aqui a pergunta de uma outra forma, que assim, a gente ouviu muita coisa da parte pública, sim, né, da parte política, digamos assim, com muitos vídeos, muitos direcionamentos. E é por isso que eu digo, eu consegui entender muito bem, e tenho certeza que o ouvinte da Rádio Interativa, que está acompanhando a gente também, desde o início ali o que aconteceu, a questão do pregão, desse prazo que necessita. E a gente sabe que janeiro é um mês que não é letivo, ele tem o seu período lá, tem algumas crianças que ficam. Então isso, é claro que tudo precisa de adequação, inclusive alimentos, porque se você não tem alimentos, há o vídeo, né? Se perde o alimento, tem vídeo. Que também é ruim, né? É um ponto de equilíbrio, né, que a gente tem que manter aí entre não faltar e não desperdiçar, que o alimento hoje é muito caro. E a gente responde. Uma mãe, inclusive, me questionou: secretária, o mercado está do lado da escola, por que não compra a merenda no mercado? Se isso fosse tão fácil, né? Mas dinheiro público é um dinheiro que a gente tem que ter muita responsabilidade. Então, toda essa logística, para quem está de fora, Fabiana, às vezes é difícil de entender, mas administrar tudo isso, uma rede tão grande, com tantas pessoas, né? Hoje a educação, ela tem 1.805 servidores efetivos, mais em torno de 220 terceirizados. Então, é a maior pasta, são 49 unidades, né? Fora aí o que a gente tem do ensino superior, a UAB, que também tem os alunos que estudam na UAB. Então, a gente tem que organizar muito bem essa merenda. E eu falo assim com todo carinho, toda a propriedade, não faltou alimento, não houve um dia que a criança saiu sem alimento. Então, assim, é bom que isso fique claro. O que faltou foi, às vezes, a variedade em algum período, por conta dessa readequação, mas tudo dentro do que a legislação prevê. Ótimo, ótima explicação. O assunto eu acho que ficou muito bem esclarecido. Secretária, e a parte da alimentação, eu fico aqui só uma ressalva. Eu me lembro quando eu estudava, que eu estudei no Graziano, isso faz uns 5 anos só, tá, gente? Faz 5 anos, faz um pouquinho. Mais ou menos é o que eu fiz também. Isso, então assim, né? Eu não me recordo de ter toda essa variedade que hoje há na alimentação escolar. Sim. Eu me lembro que era um pãozinho com carne moída, né? Um leite com café ali, com chocolate às vezes, uma sopa que por sinal era maravilhosa, das tias que faziam na época. Com muito carinho, né? A gente tem lembrança afetiva Nossa, disso, né? Eu me lembro que era isso, né? Sim. E que nós comíamos muito bem, porque era isso a nossa geração ali. Eu não me lembro de ter tantas, não sei, na parte, claro que a rede social naquela época não era tão aflorada também, né, no período, mas hoje a gente tem uma qualidade de alimentação que minha Muito visão superior. como Fabiano, muito superior, com Sim. toda uma parte de nutrição, Sim. nutrição naquela época do pão com salsicha, o pão com carne A moída. proteína da soja, Né? né? Nossa, A aqueles gente comia leitinho, proteína, lembra? Também o tinha, suquinho. Então era o que Realmente, tinha. E a Fabiano, gente você tem razão. A nossa merenda hoje, isso também foi por conta das novas legislações, né? Que prevêem, é um direito da Isso. criança ser bem alimentada dentro dos valores nutricionais que ela precisa. Então, tudo, se você pegar hoje o cardápio da rede municipal, ele é dividido por segmentos. Então, a criança da creche, ela tem, de 0 a 3, ela tem uma alimentação.
De 3 a 5 da e-meia ela tem uma outra alimentação que é muito próximo do que as crianças do Fundamental 1 e 2 também consomem. Só que os valores nutricionais são calculados per capita e por idade. Então, o que a criança precisa, quanto ela precisa de proteína naquele dia? Todos os valores descritos por dia no cardápio. A nutricionista assina isso. Então, existe um equilíbrio muito grande dentro do cardápio e da região. Eu andei estudando vários cardápios aí da região. Então, assim, Araras, os alimentos, eles não divergem muito, mas Araras, ela está à frente até na questão de apresentação do alimento para a criança. Nós temos hoje o estrogonofe de frango. Nesse dia, geralmente, as escolas fazem com batata assada ou purê de batata. Estamos chegando no almoço. Vai Sim, devagar, tá, Helene? O macarrão, a bolonhesa, o macarrão com frango, que também, dependendo da semana, a gente faz a troca. Tem a feijoadinha, que a gente fala feijoada, Fabiano, mas não tem nenhum embutido. É o feijão preto com o pernil desfiado, que as crianças adoram. E o pernil, eu andei analisando os cardápios da região, muitas cidades ofertam pernil até 2 vezes em alguns casos. Porque o valor nutricional do pernil é um valor muito alto e tem baixo teor de gordura. Sim. Então, é uma carne muito boa. O ovo, né, que às vezes é o vilão da história, mas o ovo é o alimento mais completo. Eu mesmo consumo muito ovo. Sem dúvida, eu também. Adoro, como todos os dias. Então, o ovo é importante, também é servido em forma de omelete, ovo cozido. Aí, as escolas têm essa autonomia. Inclusive, você está falando do ovo. Eu estive acompanhando uma sessão da Câmara Municipal e eu vi uma vereadora falando assim... Eu fui numa escola e a escola só tinha para os alunos, foi essa a palavra, macarrão, frango e ovo. E eu falei, só tinha macarrão, frango e ovo. Assim, por isso que eu estava fazendo essas perguntas, Sim, sabe, Helene? Citando um pouco lá atrás, como era a alimentação das escolas, o que tem hoje. E eu fico realmente, assim, muito feliz, porque hoje as crianças recebem, com certeza, uma alimentação através da nutricionista, através de toda a parte da educação, com muito mais qualidade do que a gente tinha, né, Helene? Menos açúcar e menos gordura. Que é mais... Tanto é que o achocolatado que hoje vai para as escolas, ele não é o mesmo, vamos falar assim, o padrão do Nescau, o chocolate que tem muito açúcar, né? Nós trabalhamos aí com o cacau 50%, né? A adoção do leite, ele adoça menos o leite, até no início foi difícil para as crianças se adaptarem, mas hoje todas aceitam muito bem. Então, até essa questão da quantidade de açúcar e gordura, tudo muito bem regrado dentro do cardápio. Que ótimo, muito bem. Falamos referente à parte de alimentação, a parte da merenda, que é super importante a gente citar, porque foi um tema que realmente foi muito colocado aí nas redes sociais, vídeo de Gostaria paz. só de frisar, Fica à Fabiano, para vontade. todo mundo que está nos ouvindo, não faltou merenda para nenhuma escola. E eu convido os pais, aqueles que são pais de alunos ou que são família, comunidade, tenham alguma dúvida, procurem o gestor da escola. Eu até fiz um vídeo, né, falando disso. Não é que o pai vai adentrar, existe um horário em que a escola também tem a questão da segurança, mas o pai conversando com o diretor, agendando um horário ou pedindo para conhecer o almoço das crianças. Muitos pais até degustam a alimentação para conhecer. Então, isso é totalmente possível. Não fiquem com dúvidas, conheçam as escolas de alimentação que as crianças recebem. Eu faço esse convite para vocês. É muito importante que Araras saiba que Araras tem uma das melhores merendas da região. Que bom, a gente fica feliz. Fernanda Noli, mandando aqui bom dia para a secretária. Fernanda, bom dia, Fernanda, nossa professora. Rosana Moraes também mandando Rosana, bom dia. bom dia. Ela até perguntou aqui, já começou? Eu só estava respondendo para ela que a gente está ao vivo através da live do Facebook, aplicativo e o site. Um abraço também para elas. Patrícia Nicoleto, bom dia. Também Bom dia, mandando... Patrícia. Pessoal que vai chegando junto com a gente aqui. Fiquem à vontade para participar. O WhatsApp também está liberado, 97824-7137. Uniformes e kits escolares, secretária. Como estão os kits? O pessoal parece que eu já vi que estão recebendo. Se a maioria já não recebeu, está quase lá. Como que está? Parte de uniformes eu acho que também está ok, mas só gostaria de colocar Vamos esclarecer na também pauta. sobre uniformes e material escolar. Sim. Esse ano, como eu estava falando com você, a gente teve uma redução aí do QESE, Salário e Educação, em 8 milhões. O que aconteceu com o QESE?
ele foi redistribuído pelo governo federal. Então, os estados mais ricos, né, estado de São Paulo, estados do Sul, que tinham um valor um pouco maior, bem maior, né, no caso Araras perdeu 8 milhões esse ano. O ano passado nós recebemos 14 milhões, esse ano receberemos só 6 milhões, divididos em parcelas aí até o final do ano. Era um dinheiro que vinha para investir em uniforme, material escolar, e esse dinheiro ele não vem para nós esse ano como o ano passado. Então, o que a gente precisou fazer por 2 motivos? Pela questão do controle e também de um apontamento que a gente teve pelo Tribunal de Contas, é importante que os pais saibam. Algumas escolas, na época da pandemia, tiveram alguma dificuldade de entrega do uniforme para os alunos. E o ano seguinte, nós fizemos uma compra de uniforme para toda a rede novamente, né? A gente compra todo ano. E o que aconteceu é que algumas escolas ainda tinham estoques de uniforme guardados de 2022 para 2023. E isso ocasionou um depósito em algumas escolas e foi apontado pelo tribunal, para a secretaria, inclusive, que isso deveria ser consumido antes de uma nova compra. Então, o que eu alinhei com as escolas e as gestoras de escola, Fabiana, as gestoras, as diretoras, nós tivemos uma reunião, elas apresentaram que cada escola tinha em estoque por tamanho e por gênero, feminino e masculino. E numa logística interna da secretaria, a gente está administrando o revezamento desses uniformes entre as escolas. Nesse primeiro momento, nós estamos atendendo alunos novos, que não têm uniforme, certo, e alunos famílias mais fragilizadas. Por quê? Eu preciso consumir esse uniforme que a gente tem na rede para poder realizar uma nova compra. A gente está deixando agora, vai para o departamento de compras um termo, um registro de preço do uniforme, para que isso acontecendo, a gente tendo a possibilidade e necessidade, se caso houver necessidade, a gente vai adquirir mais uniformes. Mas o que a gente tem visto, a quantidade que a gente tem está atendendo muito bem. Algum outro pai só nos procurou, a gente explicou a situação. E a mesma coisa foi com o material escolar. Esse ano, a Araras está realizando uma compra de itens básicos para atender aquelas famílias que precisam mais. E os pais compraram o material escolar, uma lista pequena que foi apresentada pelas escolas dos itens básicos. Então, esse material diário que o aluno usa para início do ano. Mas a secretaria vai abastecer as escolas com aquela quantidade necessária para que a criança tenha, aí, no caso de uma necessidade, o caderno, o lápis de cor, o lápis de escrever. São 10 itens básicos que ela precisa diariamente. Então, também chega para as escolas, provavelmente agora em maio, para que elas atendam essas crianças. E algumas já tinham também algum estoque aí para o início do ano, a gente fez um controle. Tudo muito bem organizado, está dando muito bem, tudo muito certo dentro da questão do uniforme e do material escolar. Por que a gente precisou fazer isso? Porque o dinheiro é um só. A educação, ela tem um orçamento muito bom, mas é uma pasta que gasta muito para se manter essa estrutura funcionando diariamente, né? É um gasto mensal muito alto, Fabiano. Pagamento de folha, energia elétrica, tudo que a escola precisa para estar em pé. Hoje a gente tem o sistema da muralha digital, né? Também nas escolas. Isso também entrou para as despesas, é um investimento alto, mas que está surtindo efeito muito bom. Então, dentro da pasta, a gente tem que escolher aquilo que a gente precisa fazer. Então, não é que não vai ter uniforme. Nesse momento, a gente está fazendo essa adequação. E se houver necessidade, a gente vai investir. Se não houver, a gente vai aplicar esse dinheiro em outro setor que precise mais. É assim que a gente trabalha dentro da secretaria. Ótimo, muito obrigado mais uma vez pelo esclarecimento, viu, secretária? Eu que agradeço. Rogério Gomes, bom dia, secretária Elaine. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Rogério. Parabéns pelo seu trabalho, dedicação, comprometimento e amor que você tem pelos alunos e profissionais da educação. Obrigada, Rogério. O Rogério é um parceiro nosso, trabalha muito também conosco nas escolas, nos auxiliando aí na manutenção dos prédios. Um abraço para toda a equipe que está acompanhando e para o Rogério. Patrícia Nicoleto, ótimos esclarecimentos. Parabéns, secretária Elaine. Obrigada, Patrícia. Ana Paula Silva, bom dia, secretária. Bom dia, Ana Paula. A Ana Paula é da zona norte da cidade, Jardim Aeroporto, está sempre acompanhando também a nossa programação, sempre aqui junto com a gente. Secretária, o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Muita gente tem dúvida ainda como que funciona,
Quem que pode participar? Por gentileza, a secretária poderia fazer um resumo para nós, por favor? É bom esclarecer sobre a EJA. A EJA, nós temos duas modalidades no município. A EJA presencial, né, que é para etapa de Fundamental 1 e Fundamental 2, para aqueles que não puderam, na época, né, na idade adequada, estudarem e voltaram. E 2 polos, que são a escola TCO, Tereza Colete Ometo, ali a gente fala quase ali no São João, né? A localidade, e também a da Ogisa na Zona Leste. São as 2 escolas que ofertam na modalidade presencial, período noturno. E é só procurar a escola, viu? A gente tem vaga e os módulos são semestrais. Procurou a escola, tendo necessidade, se informem, façam a matrícula. É muito bom. Assim, a gente precisa fomentar mais que as pessoas voltem, né? Tenham essa oportunidade, porque inclusive Araras dá continuidade. Depois eu gostaria de falar um pouquinho da UAB também. Tem essa continuidade no município até para o ensino superior. E nós temos também a modalidade de EJA, EAD, que foi uma novidade que nós trouxemos nessa gestão, através de uma parceria com o sistema SESI de ensino. E esse sistema, hoje, o local, né, o polo presencial, apesar de ser EAD, algumas atividades têm atividades presenciais dentro do polo. Hoje funciona dentro do espaço ali que a gente fala Centro de Formação Dirson Kammer, que comporta a UAB, a Uninter, né, os cursos da Uninter e da Univesp, próximo ali do Centro Cultural. Então, qualquer informação que vocês precisem, procurem ali. A gente fala UAB porque é mais conhecido, tá? Mas o nome é Centro de Formação Dirson Kammer. Procurem pelo Almir, pela Rosângela, eles estarão informando sobre as novas inscrições para o curso e o prazo aí para a gente estar fazendo as inscrições. Eu também quero parabenizar nessa pauta, porque é diferente, né, secretária? A gente dá oportunidade de estudo, a gente falou aqui do currículo da secretária, o quanto que a secretária estuda, e ainda antes de entrar no ar, viu, gente, ela já me falou que ela quer continuar estudando, que ela já está aí pensando no novo curso. Então, vocês imaginam, né? O quanto que é importante, e por ela ser essa pessoa, ela também gostaria de dar essa oportunidade, a EJA também é uma grande oportunidade de retomar, né, os estudos. E foi assim, a Araras trouxe essa novidade, foi na época, no início do curso, nós tivemos 405 inscrições, Fabiano. Muitas pessoas, até assim, donas de casa, pessoas que já estavam inseridas no mercado e não concluíram os estudos. Então, eu fico muito satisfeita, apesar assim de ser difícil, a gente sabe a dificuldade de quem trabalha, estudar, né, estar cumprindo aí, porque tem muitas atividades na plataforma. Mas a gente tem tido muito êxito, em breve a gente vai formar já uma primeira turma. E isso é muito bom, porque nós temos a possibilidade da pessoa continuar ali mesmo na UAB com os cursos universitários, né? Ótimo, muito bom. Mel Dias e Gustavo Paulino junto com a gente, dando bom dia. Bom dia para vocês. A Larissa Marques também junto com a gente. Bom dia, Larissa. Bom dia, Larissa. Pessoal aqui chegando e acompanhando. Secretária, existe como que eu posso chamar? Uma atividade sempre ali no mês de outubro, né? Que é a chamada da Maratona de Desenho, né? Tradicional. É uma tradição, né? E não tem jeito. E esse ano já tem alguma programação? Vai ter. Sim, não tem nem como não ter, eu acho, né? Com certeza. A maratona é um evento que a gente trabalha junto, né? Mas aí é o Rotary que coordena, através da Pascoala, nossa querida Pascoala, um abraço para ela, que também é secretária, né, da Assistência Social. Então, a gente faz uma parceria muito bacana, levando os alunos, convidando as famílias, e é um evento que a cada ano, né, cresce. A gente tem tido mais inscrições a cada ano, mais participações, isso tem nos dado muita alegria. Então, não tem data ainda agendada, mas ela acontece sempre entre o primeiro domingo de outubro. O ano passado a gente teve, se eu não me engano, que fazer uma alteração, foi mais para o final de outubro, mas ela acontece sempre no mês de outubro e com certeza nós teremos aí a nossa maratona. É muito tradicional, né? Não a gente tem muita lembrança, né? Eu participei muito da maratona, depois com os filhos, né? A gente tem que dar esse valor, né, a esses eventos que a gente tinha lá atrás e que as crianças adoram, a gente sabe. Certeza. Os pais levam. As famílias participam muito, então, é muito bonito de ver a praça nesse dia. Muito bacana. Bom, secretária, a gente falou sobre vários assuntos aí de responsabilidade da parte pública da educação.
E agora eu queria falar um pouquinho também da parte dos pais. Sim. A pergunta é, tem muita criança fora da escola, secretária? Não. Não Nós tem? não temos dados, graças a Deus. Olha, Hoje, que Araras bom não ouvir tem. isso. Eu imaginava o contrário, confesso. Não. Mas não tem. A idade escolar, a idade obrigatória, ela começa a partir dos 4 anos pela lei. Então, hoje, Araras não tem nenhuma criança de 4 anos que a gente tenha registro sem vaga, né? Porque quando isso acontece, geralmente a gente tem ação do Conselho Tutelar também, junto com a Secretaria. Então, hoje, Araras não tem esse dado. Todas as crianças estão em escola a partir da idade obrigatória. Mas nós temos também uma questão aí que o município vem trabalhando na oferta de vagas. Nós já estamos ofertando além do que o Plano Municipal de Educação prevê. Araras oferta muita vaga. Nós tivemos um aumento aí muito expressivo no infantil. Mães que precisaram, pós-pandemia, voltar a trabalhar, que nunca trabalharam e foram para o mercado. Então, isso fez crescer muito o número de vagas em creche. Então, hoje, Araras não tem praticamente vagas na região leste e região norte. Nós já estamos na nossa capacidade física já lotados, porque existe uma legislação que prevê também quantas crianças por metro quadrado a gente pode colocar, quantos monitores por criança, e Araras segue isso à risca. A gente ainda tem, dentro da educação infantil das EMEIs, algumas coisas para serem sanadas e falta de serventes, que nós já estamos adequando com o novo processo, né, seletivo, mas Araras oferta muita vaga. Hoje nós temos um registro de 11.500 alunos em período regular, falo matrículas, mas a gente atende, são 16 mil atendimentos contando o período integral, que a gente conta o aluno mais uma vez. Então, é muita criança na escola, graças a Deus. Que bom, muito bom ouvir. E a distorção de idades? As repetições de ano, digamos assim, para o pessoal entender um pouquinho melhor. Como está essa questão nas escolas? A secretária tem esse levantamento dessa diferença? Às vezes a criança repete 1 ou 2 anos, fica muito para trás. Como é que está essa questão, secretária? Hoje a gente tem uma outra abordagem na escola, né? A gente nem fala muito da criança que repete ano, a gente trabalha para que a criança trabalhe numa sequência e ela vá resgatando essa defasagem ao longo dos anos. Então, a gente tem alguns anos que reprovam, né? O terceiro, o quinto e o nono, que são os anos finais. Mas o índice de reprova ainda tem sido baixo, por quê? Entende-se hoje que a gente tem que acompanhar o desenvolvimento da criança e que a reprova nem sempre é bem positiva, né, para a criança, a não ser que seja muito necessária. Quando isso acontece, o conselho de escola, os pais, os professores se reúnem e conversam sobre isso, né? Mas hoje é muito difícil trabalhar em cima de reprova. O que a gente trabalha é para que a criança tenha esse período para que ela dê continuidade e aprenda. E aí, durante esse processo, é que a gente vai fazendo as intervenções, para que ela resgate aquela lacuna, aquela falta que ela tem. Ótimo, importante. E isso foi muito positivo, viu, Fabiano? Eu acho que foi um movimento muito importante dentro da educação. Muito bom, muito bom. Secretária, a gente está falando de educação, de ensino, que é a pasta da secretária. A gente falou um pouquinho sobre a criança fora da escola, a questão da não repetição de ano, a adequação. E o aprendizado, né? A gente sabe que o aprendizado, a gente teve aí, se eu não me engano, no mês 2 desse ano, posso estar errado, a secretária me corrige por gentileza, que foi destaque, Araras foi destaque nos indicadores de alfabetização no estado de São Paulo, de acordo aí com o programa Alfabetiza Juntos, né? Que é relacionado à fluência de leitura. A secretária poderia, por gentileza, explanar, porque dentro desse destaque, eu acredito que a educação dentro das próprias escolas esteja no caminho certo, então, secretária, é isso? Isso foi um grande sinalizador, Fabiano, que a gente está no caminho certo. E por que eu digo isso? Nós tivemos aí, pós-pandemia, um momento muito difícil, né, no retorno dos alunos às aulas presenciais. Então, naquela época, a gente fez muita avaliação diagnóstica, avaliações de sondagem, para saber quais foram os prejuízos que essa falta da escola presencial, né, ocasionou nas crianças. E houve, sim, um atraso, infelizmente, né, as crianças ficaram com uma defasagem. E o que a gente fez já com um plano de trabalho dentro da secretaria, que já era uma proposta que a gente trazia também no nosso plano de trabalho do governo? Inserir um sistema de ensino forte no município que ajudasse
que desse oportunidade, além da equidade, que eu gostaria de falar, que é muito importante, desse oportunidade ao aluno de ter a mesma qualidade na escola pública que um aluno da escola particular. Não que nós não tivéssemos qualidade antes, eu gostaria muito de frisar isso. A rede sempre trabalhou muito bem. A questão é que os livros que o governo manda, né, o Plano Nacional do Livro Didático, são livros muito bons. Porém, uma cidade grande como Araras, Fabiano, e eu presenciei isso muito dentro de sala de aula e como coordenadora, o governo manda uma variedade muito grande de títulos e autores diferentes. Então, assim, a gente não recebe um único material do PNLD para trabalhar com a rede toda. Por exemplo, dentro do componente Geografia, nós tínhamos na rede até então, às vezes, 6, 7 volumes diferentes e autores diferentes do mesmo componente. E o que acontecia, às vezes, dentro de uma escola grande, como o Zornoff, onde eu fui coordenadora, Sim. onde a gente, às vezes, tinha 3 salas, 4 salas do mesmo ano, às vezes, cada sala tinha o livro de um autor diferente. E para a gente coordenar esse trabalho como um trabalho bem feito dentro da escola como professor, ficava muito difícil. Fora que as quantidades também faltavam. Às vezes, a gente não recebia quantidades adequadas, porque esse cálculo sempre é feito em cima do censo do ano anterior. Então, o governo calcula tudo pelo censo do ano anterior. Então, o aluno novo que ingressa na rede, ele não é contabilizado. O que acontecia início de ano? Muitos alunos ficavam sem material nas escolas. Até que o PNLD, o governo, mandasse essa reposição técnica, demorava, às vezes, 2, 3 meses. Então, eu vim com essa visão para a secretaria de colocar um sistema único. E nós tivemos várias propostas de materiais, conhecemos diversos materiais. E o que a gente escolheu, aí com uma equipe técnica da secretaria de mais de 19 professores que nós temos, né? Tínhamos na época, hoje temos menos. Nos ajudaram a avaliar esse material e dentro do custo-benefício e da qualidade SESI, que a gente já conhece, né? Porque muitos pais sonham em colocar os filhos no SESI. Sem dúvida. Nós escolhemos esse material, ele veio e nos agregou muito. Por quê? Nós não compramos só um sistema de ensino, nós compramos todo um trabalho de formação com os professores e gestores. No primeiro ano foi muito difícil, foi até cansativo para eles, mas eles estudaram, aprenderam. E hoje estão aí bem mais capacitados, com o material em mão. E o aluno que sai da Zona Norte, se ele for transferido para a Zona Sul, ele vai levar o mesmo material. Diferente do que acontecia antes, que cada escola tinha um material diferente. Assim mesmo, verdade. Então, isso eu falo que é equidade, é dar a mesma oportunidade a todos. É isso que a gente tem feito. E o que isso ocasionou para a gente? Um trabalho bem feito, que nós tivemos aí essa premiação no mês de fevereiro. Nós estivemos lá na cidade de São Paulo, recebemos das mãos do governador Tarcísio um prêmio. Araras foi eleita como a 5ª cidade no estado das 600 que participaram, né? É o estado inteiro, né, secretária? São 645 no estado, 600 cidades participaram dessa prova e Araras ficou em 5º lugar como o município que mais alfabetiza e onde as crianças até 8 anos têm afluência leitora. Que bom, que bom. O que é afluência leitora? É a capacidade de ler e compreender o que se lê, né? Tá. A criança não lê só decodificando a palavra, ela interpreta, ela entende o que ela lê. Então, hoje, Araras tem 61% de alunos que leem, compreendem até 8 anos de idade. E aí que eu falo que esse trabalho foi nosso, porque são os anos iniciais. São esses, né, o primeiro e segundo aninho do ensino fundamental dessas crianças que ingressaram pós-pandemia e tiveram aí já a formação com o SESI. Então, isso é um indicador de que a gente está no caminho certo, Fabiana. Nossa, ótimo. Aliás, em julho do ano passado, se eu não me engano também, teve também, né? A Araras também foi destaque no IDEB, através do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que superou a média nacional das atividades, né? Sim. Com atividades extras classes, aí a parte de robótica que está sendo usada em matemática também, natação, música, entre outros, né, secretário? Então, a gente observa que de julho de 2013 a fevereiro de 2014, que nem passou um ano aí, nós já tivemos 2 destaques na educação de Araras. Sim, e vamos trabalhar para que a gente continue aí, né, aumentando esses índices, não por conta de bons resultados, que a gente quer bom resultado só por número, não, Fabiano, é porque as crianças merecem, precisam. Os alunos merecem uma educação de qualidade, é isso que a gente vem trabalhando. E você citou a robótica, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a educação maker,
que a gente também tem no município, que é o Fab Lab, né, o Laboratório de Fabricação Digital. A gente tem o Fab Lab, que é um ponto ali ao lado da secretaria, que recebe escolas e munícipes também para cursos. Mas nós temos em 16 unidades escolares a Sala Maker, que é uma extensão do Fab Lab. Então, o que é a educação Maker? A educação que faz, né, onde o aluno põe a mão e faz. Por isso que é Maker, do inglês. E hoje, com esse laboratório digital, as escolas conseguem, através de projetos, construírem o aprendizado da criança de uma forma concreta. Então, a gente tem lá em exposição, para quem quiser conhecer, né, diversos jogos, materiais pedagógicos. Até uma mini-cidade foi feita agora, na época do aniversário de Araras. Teve uma escola que desenvolveu um projeto, foi construída uma mini-cidade no papelão, porque a gente usa vários materiais, né? E ficou muito bonito. É um trabalho muito rico, onde o professor constrói o que ele quiser junto com o aluno. Inclusive, nós estamos desenvolvendo muitos materiais para as crianças com deficiência, porque a gente trabalha com a questão sensorial. O material, ele tem, né, a parte sensorial, a parte tátil. Então, isso tem agregado muito, e esse ano a gente quer implementar ainda mais esse trabalho com as salas de recurso nas escolas. Importantíssimo essa inclusão também, né, secretária? Muito a gente sabe importante. a gente está vivendo, a gente está no mês do autista, né, do mês do autismo, e a gente sabe da inclusão. Da Down, comemoramos também agora alguns dias atrás. E eu sou um pouco suspeito, né, para falar, porque, né, a gente tem o Juan lá em casa. É muito importante. Gostaria que a secretária falasse um pouquinho também, já que estamos falando de coisas boas, da Escola do Campo. Ah, é verdade. Né? Não podemos deixar passar a Escola do Campo, secretária, por gentileza. Foi uma dádiva. Assim, depois de 10 anos, é isso mesmo? Deu um pouquinho mais, 10 anos. A escola saiu, né, de onde ela estava, que é ali ao lado, né, do prédio novo, no antigo centro rural, por questões mesmo de estrutura. E ao longo desses 10 anos, muita coisa aconteceu. Algumas empresas pegaram a obra, abandonaram a obra. E nessa gestão também tivemos, né, essa questão com empresas. A gente entrou com aí a missão de entregar a Escola do Campo. Tivemos também problema com a empresa. E numa nova, né, numa nova licitação, nós conseguimos aí a GEA, que eu quero agradecer muito a toda a empresa que nos ajudou ali, em tempo recorde, né? Nós conseguimos entregar a escola para que as crianças começassem o ano letivo lá. Então, elas iniciaram um pouquinho depois. As aulas iniciaram dia 15 de fevereiro, para elas dia 19, para que a gente conseguisse terminar as mudanças, né, a adequação. Mas hoje elas estão ali num prédio próprio, no campo, né? Porque a cultura do campo influencia muito no currículo da Escola do Campo. Sim. Apesar dele ter um currículo que é parcialmente muito parecido com o currículo da escola regular, que é a parte básica, ele também tem atividades que são atividades voltadas para o homem do campo. Sim. E naquele espaço, hoje, com uma parceria que a gente já está desenvolvendo aí com a UNAR, né? Inclusive o Vinícius, lá o coordenador do curso, né, da medicina veterinária, através do Rodolfo do meio ambiente, do secretário, também agradeço. Fizemos uma parceria para levar um pouco, uma extensão da UNAR dentro da Escola do Campo. Então, vai ser uma troca de experiências aí, os professores da Escola do Campo e da UNAR, onde os alunos vão aprender, né, ali eles vão desenvolver várias atividades, criação de pequenos animais, horta, a cultura dos peixes também. Então, eles vão desenvolver algumas atividades junto nessa parceria, na parte do contraturno, que é a grade que é própria da Escola do Campo. Então, a gente está desenvolvendo uma estrutura ali na escola. E a Escola do Campo atende alunos de quais regiões, secretária? Só para mim poder levar essa informação aos ouvintes. Toda a parte rural hoje é atendida ali, mas também estamos atendendo... Estamos falando de Cascata. Isso, Cascata. Hélio Ruth. Toda essa região. Tá. E Chácaras ali. Chácaras mais próximas. Nós temos o transporte escolar, né? Isso. Que leva os alunos até lá. Mas também abrimos uma oportunidade, como o prédio é grande e a região norte da cidade cresceu muito ali, do Jardim Aeroporto, né? Para trás ali. Hoje temos alunos também, alguns alunos que vêm do aeroporto, dos bairros vizinhos para a Escola do Campo. Vida Nova Araras, Apolo, né? Isso, Jardim Apolo. Isso. E por quê? Porque eles estão mais próximos da Escola do Campo que de outras escolas da cidade. Então, como eles têm
a base curricular, que é básica, isso não difere para ninguém, eles estão muito bem assistidos ali, os pais, né, gostaram muito dessa oportunidade, porque é uma escola integral, inclusive, Sim. né? Então, alguns alunos estão indo até ali, nesse momento, até que a gente tenha futuramente outras escolas, que a gente tem projeto aí para ampliar a escola na região norte. O aeroporto, essa região toda cresceu muito e precisa de novas escolas, né? A gente tem outros projetos aí acontecendo para que a gente possa atender melhor. Mas alguns alunos realmente da cidade estão indo até a escola do campo. Isso, importante. Secretária, uma pergunta aqui pessoal, tá? Uma pergunta sim. pessoal. A grade de matérias da escola, eu me lembro que há um tempo atrás, há pouco tempo, né, atrás, nós tínhamos educação moral e cívica Sim. nas escolas. Eu gostaria de saber, no caso, hoje, essa matéria ela não faz parte mais da grade, e eu gostaria de saber, assim, o porquê e quem que determina essa questão dessa grade escolar. Por gentileza. Realmente, a gente falava em disciplinas, hoje a gente fala em componentes curriculares, né? A gente tinha algumas disciplinas aí no passado que elas não fazem mais parte da grade, por questões de mudança de lei mesmo. Essa época é uma época aí do progressismo, né? Onde a gente tinha essas disciplinas que eram importantes para falar sobre a pátria, o respeito à pátria, o amor ao próximo. Elas não existem mais, né, nesse formato, mas elas estão inseridas, Era sobre né? isso. Isso. Elas foram incluídas em outra matéria, em outra... Hoje entende-se que toda área, né, todo componente curricular pode falar um pouco de tudo. Então, a gente aproveita as situações do dia a dia para levar para a aula de língua portuguesa, a situação problema para a aula de matemática, sempre vivenciando o que o aluno tem no dia a dia. E a gente acaba atendendo essas questões também, né? O que a gente fala de um conteúdo transversal, né? Então, esse conteúdo da educação da cidadania, ela perpassa por outras disciplinas. História, geografia. Então, o aluno não deixa de ter esse tipo de conhecimento porque ele está inserido em outras esferas dentro do seu currículo. Mas a estruturação realmente é diferente hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos aberturas aí para a educação financeira, que não é um componente curricular, mas é uma parte diversificada do currículo que a gente trabalha nas escolas. A questão das competências socioemocionais, que é muito importante, principalmente para os adolescentes, nessa questão de lidar com conflitos, né? Então, nós temos aí na grade curricular uma oportunidade de explorar vários temas dentro do que a gente tem, né, de componente curricular básico. Ótimo, obrigado, viu? Imagina. Obrigado, porque era uma pergunta aqui pessoal mesmo. Secretária, nós estamos indo aí para a parte final, por incrível que pareça, já faz faltam 4 minutos para completar 1 hora. Nossa, que a gente está conversando. Sim. Passa muito rápido. Eu gostaria que a secretária falasse sobre a questão da OAB, que a secretária colocou que gostaria de falar, pode ficar à vontade, tá? A UAB é a Universidade Aberta do Brasil. É uma das faculdades que funcionam dentro do Centro de Formação Dirson Câmara, ao lado do Centro Cultural. Nós temos ali também cursos da Univesp, né? Sexta-feira agora haverá a formação do curso de teatro. E temos também a Uninter. Essas faculdades, elas estão ali, são modalidades EAD, com provas presenciais ali no polo. Então, todo aquele aluno que precisa, que tem a vontade de dar continuidade aos estudos, pode procurar o centro de formação. Procurar informações, nós estamos aí com inscrições abertas para os cursos da Univesp ainda. Sim, né? Verdade. É importante que o munícipe saiba que ele tem oportunidade. E hoje o curso EAD, ao contrário do que a gente tinha algum tempo atrás, muito preconceito, ele está formando muito bem, as plataformas são muito bem estruturadas, o apoio ao aluno, o material. Então, assim, é uma grande oportunidade para a pessoa que trabalha e precisa estudar também, porque ela estuda no seu tempo, no seu horário. Investimento nesse caso, existe por parte de quem está fazendo o curso? É uma parte pública? Como funciona? São cursos gratuitos. Tá, mas espera aí, graduação gratuita? Isso, tudo gratuito. Os cursos são gratuitos. Graduação. Às vezes a pessoa precisa só fazer a inscrição para o processo, ela paga uma taxa, né? Mas são cursos, por exemplo, a Faculdade Municipal, ela tem alguns cursos que são ofertados pela Uninter. A gente faz uma parceria.
Então, assim, existem algumas regras, né? Ele tem que ser munícipe há mais de 5 anos. Tudo bem. Ele não Sim. pode desistir do curso, mas ele não paga pelo curso. São cursos pagos pela prefeitura. Entendi. E no caso da Univesp, Isso. universidades federais ou estaduais, que também trazem cursos, não só cursos de graduação. Nós temos cursos de pós-graduação também Sim, acontecendo. verdade. Então, é muito importante que as pessoas procurem, saibam mais. A gente sempre está divulgando, mas ainda tem pessoas que não conhecem, É verdade. né? Eu coloquei também nas redes sociais da rádio, porque as notícias públicas, Sim. tanto do âmbito saúde, educação e da prefeitura, Exatamente. utilidade, é nosso papel, é nosso dever estar informando a população. E a gente fala também todos os dias de manhã, tá, Helene, no nosso programa, a parte de utilidade pública, vagas de emprego, além das notícias policiais, segunda a sexta-feira é falado aqui. Então, Que da questão bom. da Univesp, Isso. da questão da Univesp, a gente, além de publicar, a gente fala ao vivo para dar a oportunidade do ouvinte Muito importante. tá conhecendo. E essa questão da Univesp, os cursos também são gratuitos. Tudo gratuito, Fabiano. Importante saber. Muito. Viu? São cursos muito bons. Importantíssimo a gente saber. Bom, secretária, projetos pessoais ou profissionais da secretária, não sei se a secretária gostaria de estar abrindo, né, a população. Hoje, a Helene é a secretária de Educação, Sim. certo? Hoje, 4 de abril de 2024. Quais são os projetos, secretária? Fique à vontade. Olha, Fabiano, o que eu desejo hoje, né, de coração, é terminar essa gestão, esses 8 meses ainda de governo, com muito trabalho. A gente tem muito projeto para desenvolver esse ano, apesar da situação, né? Nós estamos passando por um dos momentos mais difíceis aí na gestão pública, por Sim. conta dessa situação econômica, financeira, que 90% dos municípios do estado também estão passando. Não é só Araras, né? É uma conjuntura. Então, assim, é importante que as pessoas entendam que é um ciclo, isso vai passar. É um momento que a gente tem que se atentar, administrar muito bem, tomar muito cuidado para fechar as contas, para entregar o que a gente precisa para o munícipe, para o aluno. Mas, assim, para esse ano ainda tem muita coisa boa para acontecer na educação, a gente ainda continua reformando escolas. Foram 32 unidades até agora, Fabiano. Sim. Grandes reformas. Eu estou há 25 anos dentro da educação. É a primeira vez que eu vejo, assim, dentro de um prédio escolar, reformas desse porte que a gente vem fazendo. Realmente mexendo em estrutura elétrica, telhado. Teve escola que a gente reconstruiu, né? Eu tenho alguns exemplos, a EMEI Gláucia, EMEI Maria Ângela Martini, são creches muito antigas que estavam com problemas seríssimos de estrutura, de segurança. Nós fizemos uma nova escola. O próprio CAIC, né, a Maria Zélia, Sim. que a gente fala, CAIC fica para sempre, né? É. Nós ficamos 2 anos reformando o CAIC. O CAIC tem problemas ainda? Tem, porque é um prédio muito antigo. Então, tem ainda uma questão de telhado para ser arrumada, mas a escola é outra hoje, é uma escola nova. Eu confesso para você que quando eu entrei, sempre comento com o Pedrinho, e gostaria de agradecer também o nosso prefeito, que sempre nos apoia dentro da educação. Sim. O Pedrinho é um prefeito que ele é muito visionário, ele gosta muito de novidade, e ele nunca diz não para a gente. A gente sempre trabalha aí dentro dos argumentos, levando a conhecer o que é importante, e ele dá muita abertura e muita tranquilidade para o nosso trabalho. Então, eu agradeço que, através dessa segurança, a gente consegue trabalhar. E as reformas das escolas aconteceram assim, Fabiano. A primeira vez que a gente entrou para visitar o CAIC, eu chorei de ver a situação da escola, porque fazia 12 anos que a escola não recebia uma manutenção, assim, a gestão fazia milagres ali, tentando resolver algum problema com dinheiro, recurso da escola, mas assim, fiação exposta, buraco dentro do banheiro, estava muito triste. A pintura, nem existia mais pintura dentro da escola. Então, a gente faz, além da reforma, a questão das pinturas artísticas, né? Com o seu Jorge Pires, aí, que é um grande pintor que nos auxilia, deixa as escolas lindas, acolhedoras, e a gente tem pretensão esse ano de continuar dentro aí do nosso orçamento, das possibilidades, atendendo aquelas que precisam mais de reformas maiores, mas a gente segue aí atendendo a parte da manutenção que é importante. Vocês ouviram e viram Sim. que ela não respondeu, tá? Eu vou O responder. projeto do futuro dela, né? Bom, o futuro Vai a Deus lá, pertence, né, Fabiano? Mas assim, é óbvio, Você né? vai fazer igual a Ana Júlia ontem.
Fala do seu projeto, Ana Júlia. Bom, eu sou vereadora. Não, então vamos lá. Quer saber do futuro? É. É óbvio, né, que assim, É o meu papel, tá, gente? De perguntar e dar aquela. Você entendeu? É o nosso papel. Alfinetar. Se ela vai falar ou não, aí compete a ela, né? Bom, é um desafio muito grande estar à frente da secretaria, porque é um trabalho, né? É um trabalho muito grande, tudo que a gente vem realizando, mas vem trazendo resultado. É óbvio que 4 anos ainda é pouco tempo para a gente conseguir fazer tudo. Concordo. Porque alguns resultados a gente começa a colher agora. Sim. Então, a gente está no último ano aí, começando a colher resultados. É óbvio que se a gente puder ter a possibilidade de dar continuidade a esse trabalho, porque eu entendo que isso é um processo, né? Tem curto, médio, longo prazo. A gente precisa de um tempo maior para dar continuidade nesses projetos e eu faço votos que a gente tenha a oportunidade de que isso aconteça. Caso não aconteça, né? Eu tenho aí a pretensão de voltar para a escola, adoro trabalhar dentro da educação, amo a educação. Adoro a escola na qual eu trabalho. Sim. E pretendo aí também continuar os estudos, quero seguir para o doutorado. Falei para vocês? Tenho vontade de seguir para o doutorado, quem sabe aí futuramente para a educação universitária, que foi o único segmento ainda que eu não atuei. Sim. Mas eu tenho vontade de terminar a minha vida acadêmica aí trabalhando com os universitários também. Olha, eu acredito, secretária Elaine, que hoje essa pasta está em boas mãos. A pessoa da secretária, o profissional da secretária, o conhecimento da secretária. A gente bate um papo aqui de 1 hora e a gente vê como a secretária desenvolve tranquilamente, tem segurança, né, naquilo que fala, porque é verdadeira. Né? Não tenho que omitir o que esconder. Graças a Deus, não a é? gente trabalha, eu tenho uma equipe que me ajuda muito. E a gente vê as pessoas que estão aqui acompanhando e quando falam da secretária, eles falam com propriedade, porque conhecem a secretária internamente, que nós que estamos para fora não conhecemos, né? Os pais, a secretária de educação, mas o lado pessoa, Helene, o lado profissional, Helene, é isso que as nossas entrevistas, secretária, tentam levar aos nossos ouvintes e às pessoas que depois irão assistir no nosso canal do YouTube também, que essa entrevista ela é gravada, e a gente depois disponibiliza essa entrevista no canal do YouTube da rádio, para que as pessoas que não tiveram a oportunidade de estar junto com a gente ao vivo possam assistir depois. Então, parabéns, viu, secretária? Da minha parte, nesse momento aqui, eu só quero agradecer a secretária de coração pela oportunidade que a secretária está dando de vir aqui na nossa pequena rádio web, uma rádio que está iniciando, 1 ano e 3 meses ainda, é muito pouco tempo a nível empresa para se começar, mas eu fico muito feliz de ter vereadores, secretário de saúde, prefeito que esteve aqui, secretária de educação, de tantas pessoas que... Presidente do Saema também Presidente veio, do Saema, né? meu amigo Martini, entre advogados que estiveram aqui, doutor Daniel Salviato, doutor Edilson, doutor Flávio Nunes, convidados, Luizinho da minha querida Araras FM, meu amigo, e tantos outros, né, que a gente convidou, Tiago Barbosa e pessoas que disponibilizaram a vir fazer esse bate-papo comigo. Então, secretária, da minha parte, vamos encerrando a nossa entrevista e agradecendo a secretária mais uma vez por essa oportunidade. Deixo esse espaço para as considerações da secretária. Muito obrigada, Fabiano, pelas palavras. Eu também gostaria de agradecer a você a oportunidade. Seu estúdio está muito lindo, ficou muito bacana seu espaço aqui. E eu sei que isso é um esforço e uma conquista sua. Também conheço, né, como você já salientou, a família. Sim. Vocês participaram comigo da escola, sempre como uma família que atuou muito, me ajudou, inclusive, nas festas, nos bingos da escola. Bingos. Então, assim, isso é muito gostoso, poder ver hoje seu sucesso, né? Que Deus te abençoe e que você prospere cada vez mais. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Quero agradecer a toda a estrutura da Prefeitura Municipal, aos secretários, né? Todos os secretários, as secretarias trabalham, né, juntas. Araras, a gente fala que a gente trabalha pela cidade, né? Não é uma secretaria ou outra, nós somos uma estrutura só, que trabalhamos juntas para o melhor aí para o munícipe e é o nosso trabalho. Quero agradecer novamente a oportunidade que o prefeito Pedrinho me deu, confiando no meu trabalho e estou tentando fazer dentro do possível o meu melhor. É claro que tem muitos desafios pela frente, Fabiano, mas a gente veio para isso, né? Sim. Então eu agradeço inclusive a Deus, acima de tudo, por, né, permitir que eu esteja aqui hoje e que eu tenha saúde, sabedoria aí para trabalhar por muitos anos ou
para concluir esse mandato e entregar o melhor de mim e da minha equipe. Quero mandar um abraço para toda a minha equipe também da Secretaria de Educação que está lá acompanhando e que me ajuda todos os dias. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Obrigado a você que esteve junto com a gente, acompanhando essa entrevista nesta quinta-feira. Muito obrigado de verdade. Que Deus abençoe. Uma ótima quinta-feira. E amanhã, às 6 da manhã, eu estou de volta, se Deus assim me permitir, às 6 da manhã, com o programa Bom Dia Interativo. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. E até amanhã.